Aconteceu uma cena de free agency que eu nunca tinha visto na minha vida. O agente de LeBron James, o próprio Rich Paul, sentou no podcast, pegou um quadro branco e começou a desenhar ao vivo, na frente de milhões de pessoas, os times que podem contratar o cliente dele. 10 times, setas, times titulares montados no quadro, câmera ligada. Deixa eu explicar por que isso é insano. A agente de jogador não trabalha assim. A gente trabalha no escuro, manda mensagem pro repórter, confirma um boato e nega outros dois no mesmo dia. Ninguém monta o esquema do cliente mais famoso do esporte numa lousa ao vivo como se estivesse explicando uma jogada de última tacada. Então só existem duas explicações possíveis. Ou isso é a free agency mais transparente da história, ou é a jogada de bastidor mais calculada que o Rich Paul já fez. E o mais engraçado é que o próprio parceiro de podcast dele, sem perceber, deu a deixa que expõe o jogo inteiro. Eu vou chegar lá, porque o quadro fala uma coisa. Os bastidores, através dos repórteres de plantão, falam outra. E as contas bancárias dos times, o que ninguém no entorno do LeBron quer admitir em voz alta, falam uma terceira coisa completamente diferente. 3 versões, 3 respostas que não batem entre si. E é isso que a gente vai destrinchar hoje. Para onde o King realmente vai. Galera, essa off-season tá pegando fogo. Se você não quiser perder nada e ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores de NBA, é só você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo e ativar o sininho, que assim quando eu mandar vídeo novo, você vai ser notificado para não perder nenhuma bomba da NBA. Fez tudo isso, podemos voltar pro vídeo, tamo junto. Antes de entrar na lousa, deixa eu situar rapidamente para quem ainda não acompanhou. Há poucos dias, LeBron fez o que ele jurou por anos que nunca faria. Avisou o Lakers que a 24ª temporada dele vai ser em outro lugar. 8 anos em Los Angeles, um título conquistado e agora ele está de saída. Vou tocar rapidamente nos bastidores de como essa separação ficou mais tensa do que parecia, porque surgiram detalhes novos desde o último vídeo sobre o tema. Mas o prato principal de hoje é outro. Essa sexta-feira, Rich Paul apareceu no podcast que ele mesmo apresenta, ao lado de Max Kellerman, e puxou o quadro branco, que já virou o assunto mais comentado da semana no esporte americano. Um único post sobre aquele quadro passou de 7 milhões de visualizações em poucas horas. Repara na organização, porque a organização é a história inteira. Círculo interno, times que ganharam escalação completa desenhada, com titular e tudo. Filadélfia, Miami, Minnesota, Denver e Cleveland. Ou seja, os 5 times que, segundo Paul, procuraram ativamente o entorno do LeBron. Anel externo, nomes jogados de qualquer jeito, sem escalação, sem carinho. Golden State, Dallas, Boston, New York e San Antonio. Tradução simples. A liga inteira, sem exceção, ainda quer o LeBron James, mesmo aos 41 anos, prestes a completar 42 em dezembro, vindo de uma temporada em que ele já dividia mais o protagonismo. Isso por si só já é notável. Só que teve um detalhe que acendeu o alerta. O time que todo mundo apontava como favorito nos bastidores, o Golden State Warriors, não está no círculo interno. Foi jogado para o canto, com 2 palavras rabiscadas do lado. E a gente vai entender exatamente por que daqui a pouco. Antes de destrinchar time por time, precisamos falar de quem estava segurando aquela caneta, porque esse quadro não nasceu do nada. Rich Paul vem se transformando ao longo do último ano num dos agentes mais ativos na mídia que o esporte já viu. Ele não fica só nos bastidores fechando contrato, ele vai ao ar e já sugere publicamente movimentações de elenco. O episódio mais marcante foi bem antes disso, quando ele sugeriu no próprio programa uma troca hipotética envolvendo Austin Reeves por Jaren Jackson Jr. Uma tacada que na prática tirava dinheiro do teto salarial que poderia sobrar para o próprio LeBron. Foi um movimento ousado, considerando que Reeves era visto como parceiro ideal de Luka Doncic, que inclusive já tinha dito publicamente que queria mantê-lo por perto. A diretoria do time ficou incomodada com um agente opinando sobre o futuro de outros atletas que não eram clientes dele. Teve até um princípio de bate-boca nos bastidores de um jogo. Por que isso importa agora? Porque mostra quem é essa pessoa. Não é um cara tímido de escritório. É alguém que entende uma coisa fundamental. Quem controla a narrativa, controla a mesa de negociação. Então, quando esse mesmo cara pega um quadro branco e desenha times ao vivo, você não pode simplesmente aceitar aquilo de cara. Cada detalhe daquele quadro está ali por um motivo. E olha, isso não é só implicância. As colunas especializadas também classificaram aquela cena como algo fora do normal. Um agente falando abertamente da free agency do próprio cliente é incomum. E a cena do quadro branco foi descrita em mais de um veículo como bizarra. Guarda essa desconfiança no bolso, porque agora a gente vai passar o quadro a limpo. Filadélfia. Rich Paul começou com força total aqui, dizendo que tudo mudou depois que o Sixers fechou a troca recente, trazendo Jaylen Brown para o elenco. No quadro, o LeBron entra direto numa escalação com Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown e Joel Embiid. E tem um detalhe que ninguém mais reparou. De todos os nomes escritos naquele quadro inteiro, só um ganhou uma estrelinha do lado, Tyrese Maxey. Guarda essa estrela, porque ela vai voltar a importar mais pra frente. Cleveland. Aqui o tom muda completamente. Deixa de ser sobre basquete e vira sobre família.
Paul cita Dan Gilbert e o filho dele, Nick, que já faleceu. Cita o presidente Kobe Altman e aponta o assistente de gerência geral, Brandon Williams, como o fator surpresa, chegando a chamá-lo de irmão do LeBron. A escalação que ele desenha também é forte. Donovan Mitchell ao lado de James Harden, Evan Mobley e Jarrett Allen, com o LeBron encaixado no meio. Só que ele já avisa o problema. Darius Garland foi negociado justamente na troca que trouxe o James Harden. E segundo Paul, Garland é um cliente tão querido quanto o Maxey. Percebe o padrão se repetindo? Cada mais que aparece, envolve outro cliente da agência dele. Miami recebe o apelo nostálgico. Eric Spoelstra, Pat Riley, a familiaridade de anos. E um elenco que ficou muito mais assustador depois que o time trouxe Giannis Antetokounmpo pro roster. A ideia de formar um trio com Giannis e Ben Adebayo é sinceramente aterrorizante. E a gente ainda vai discutir se isso é realista. Denver ganhou uma escalação completa. Jamal Murray, Ken Johnson, Aaron Gordon e Nikola Jokic, com Christian Brown citado à parte por causa de uma relação de proximidade com a família dona da franquia. Esse foi o que mais empolgou Kellerman, que chegou a comparar a dupla LeBron e Jokic a Bird e Magic jogando juntos. O obstáculo aqui é o que o time ainda tem o Peyton Watson em processo de agência restrita para resolver. Minnesota ganhou o discurso em cima do Anthony Edwards, que já falou publicamente estar tranquilo dividindo protagonismo com Julius Randle. Ambas as opções, Denver e Minnesota, são reais e interessantes na visão de Paul. Só que, sinceramente, eu não acho que o LeBron vai para nenhuma das duas. Já eu vou explicar o porquê. Agora vamos falar da parte externa. É aqui que fica quase desrespeitoso. Boston ganhou só 2 nomes rabiscados. San Antonio ganhou uma única palavra, Spurs. Imagina ser um time contender com um dos melhores pivôs jovens da liga e ganhar uma palavra só no quadro branco. Mas o time do anel externo que realmente importa é o Golden State Warriors. E é aqui que o vídeo vira de figura. Agora deixa eu colocar o chapéu de contador, porque essa é a parte que ninguém comentou nos vídeos de reação por aí. Rich Paul desenhou 10 times dos sonhos. O problema é que quase nenhum desses times consegue de fato pagar o LeBron James. Deixa eu explicar rapidinho como isso funciona. LeBron é agente livre, mas a maioria desses times já está no limite do teto salarial. Eles não podem simplesmente oferecer um contrato gigante do zero. O máximo que a maior parte consegue oferecer é uma exceção de meio nível. E mesmo essa exceção varia de tamanho dependendo da situação financeira do time. Então vamos seguir o dinheiro, porque a realidade é dura. Cleveland, o suposto favorito segundo os bastidores. O máximo que consegue oferecer de cara é próximo do salário mínimo de veterano, poucos milhões de dólares. E se tentar uma troca combinada com assinatura, o time trava um teto ainda mais apertado, numa faixa que já ultrapassaram. Filadélfia acabou de gastar praticamente todo o espaço disponível em outras contratações, sobra muito pouco. Miami tem uma quantia um pouco melhor guardada, mas precisa dividir isso entre várias vagas de elenco. Percebeu o padrão? Nenhum desses contenders está com um caminhão de dinheiro parado, estão catando moedas de sofá. E quem tem mais dinheiro disponível de verdade? O Golden State Warriors, o time jogado no cantinho do quadro. Eles têm a exceção de meio nível cheia, a maior quantia realista que existe no mercado aberto para LeBron James agora. Engraçado, né? O time jogado no canto do quadro é justamente o que pode pagar mais. Então como é que se desenha 10 times quando 9 deles não têm dinheiro para bancar o cara? Simples, porque tanto Paul quanto LeBron vem repetindo publicamente que essa decisão não é sobre dinheiro, é sobre felicidade completa dentro de quadra. Paul já disse com todas as letras que LeBron toparia jogar pelo salário mínimo pela situação certa. E isso muda tudo. Se dinheiro sai da equação, um time com salário travado como Cleveland volta com força total pro jogo. Eu confesso que sou meio cético com esse papo de felicidade acima do dinheiro, vindo de alguém que ganhou mais de 50 milhões de dólares na última temporada. Mas se for verdade, essa é a chave mestra da decisão inteira. E é exatamente por isso que minha aposta final vai ser a que vai ser. Então, o dinheiro não bate com o quadro branco. Agora vamos ver se os bastidores batem com o quadro. O quadro de Rich Paul coloca Filadélfia na frente e esconde o Golden State no cantinho. Só que os repórteres com fonte de verdade vêm repetindo, sem variar, o mesmo trio de favoritos há semanas. Golden State, Cleveland e Miami. E sobre o Golden State especificamente, surgiu um detalhe que muda o jogo. O plano do time depende de conseguir formar um trio envolvendo Draymond Green, Steph Curry e o próprio LeBron. Mas tudo isso depende de uma grande peça extra. Um jogador do nível de Anthony Davis que precisaria vir por troca antes. E essa troca já foi esfriada publicamente por analistas próximos da situação, como Brian Windhorst, que disse não enxergar a disposição do Wizards para negociar e que o Golden State também sinalizou que não vai negociar o Jimmy Butler. Então o sonho inteiro do Golden State pode estar desmoronando em tempo real. E de repente, aquele cantinho do quadro parece um pouco menos convidativo, né? Mas tem uma frase no meio disso tudo, que pra mim é a mais importante da free agency inteira. Enquanto todo mundo discute para onde o LeBron vai, um repórter parou para fazer a pergunta certa. O LeBron está atrás de felicidade dentro de quadra.
Ele quer ir para um lugar onde toca na bola com frequência, não só ocasionalmente. E essa frase expõe a rachadura de todo o discurso de Rich Paul. Olha de novo o círculo interno. Em Filadélfia, ele seria a quarta opção ofensiva. Em Denver, é o time do pivô sérvio. Em Minnesota, é o time do astro principal. Todo fit dos sonhos desenhando ali pede pro LeBron ser um coadjuvante que toca na bola de vez em quando. Então, ou o LeBron está prestes a aceitar o menor protagonismo da carreira dele, ou a resposta de verdade é um time que nem é o óbvio. E é aqui que chega o momento que prometi lá no começo do vídeo. No meio da gravação, com o quadro todo montado, Max Kellerman, o parceiro de podcast do próprio Rich Paul, olha para o cantinho onde está o Golden State e simplesmente não deixa passar. Ele aponta na cara do agente e questiona ao vivo. Segundo ele, todo mundo nos bastidores está falando que é Cleveland ou Golden State. E mesmo assim, de todos os times do quadro, justamente o Golden State ficou esquecido no canto. Ou Paul estava fazendo aquilo de propósito para despistar todo mundo, ou Golden State realmente não é o favorito que as pessoas pensam que é. E a resposta de Rich Paul, ele simplesmente devolveu que cada um pode pensar o que quiser, que aquele quadro era dele e que a decisão de interpretação ficava por conta de quem estava assistindo. Isso não é uma negativa, isso é o sorriso de quem sabe que a pergunta certa acabou de ser feita. E ele escolheu não respondê-la. E quando Kellerman insistiu, perguntando o quanto LeBron realmente sonha jogar ao lado de Stephen Curry e de Draymond Green se aposentar, Paul desviou com uma piada sobre partidas de golfe entre eles no futuro. Ele perguntou uma pergunta séria sobre o sonho de carreira do LeBron e transformou em piada. E olha, crédito total para o Kellerman aqui. Ele é um dos analistas mais afiados que existem, porque fez exatamente a pergunta que todo mundo queria ver respondida. O problema não é dele, é que Rich Paul simplesmente não ia soltar aquela informação de jeito nenhum. Junta tudo agora, os times que não têm dinheiro para pagar, os times que fariam do LeBron coadjuvante, o cliente com estrelinha no quadro, o favorito jogado de propósito no cantinho com um sorriso no rosto. Isso nunca foi uma lista neutra de possibilidades, isso foi uma mensagem. A pergunta que sobra é, para quem essa mensagem foi endereçada? Beleza, chegou a hora. Juntando tudo que a gente viu, o encaixe esportivo, o dinheiro, os bastidores e aquela frase sobre tocar na bola, minha aposta é, LeBron James vai acabar indo para o Cleveland Cavaliers. E o argumento é mais forte do que parece à primeira vista. Todo outro time do quadro pede para o LeBron ser um artifício ofensivo secundário. Cleveland é o único favorito real onde ele plausivelmente ainda protagoniza e ainda carrega a narrativa. Os próprios analistas de bastidores continuam dizendo que Cleveland é o encaixe ideal. E mais de um colunista já chamou isso de final de conto de fadas. Voltar para o time que o draftou como primeira escolha geral, onde ele já ergueu um título antes, fechando o círculo onde tudo começou. E as relações pessoais são reais. O próprio Paul confirmou isso no quadro. O dono histórico da franquia, o presidente de operações, o assistente de gerência chamado de irmão. Isso não é pouca coisa. Com o LeBron, relação pessoal sempre foi o fator desempate. Agora, o outro lado da moeda, e é um problema real para minha aposta, o dinheiro. Como eu disse, Cleveland só consegue oferecer praticamente o salário mínimo de veterano, e uma troca combinada trava o time ainda mais, numa faixa que já ultrapassaram. No papel, isso devia matar essa possibilidade. Um atleta que faturou mais de 50 milhões de dólares na última temporada, topando o salário mínimo, soa loucura. Só que o próprio LeBron, através do agente, já avisou que dinheiro não é o ponto central dessa decisão. Rich Paul disse com todas as letras que isso é sobre felicidade completa, não sobre contra-cheque, e que o LeBron toparia o mínimo pela situação certa. Então a única coisa que deveria eliminar Cleveland da disputa é exatamente a coisa que o próprio LeBron já descartou como irrelevante. Quando alguém que já ganhou $500 milhões na carreira te diz que dinheiro não pesa na decisão, você meio que tem que acreditar. E tirando o dinheiro da equação, sobra para o Cleveland, relação pessoal, narrativa e protagonismo real. É por isso que essa pode ser a aposta principal. Segundo colocado é o Golden State. A parceria com Steph Curry, o vínculo olímpico dos dois em Paris 2024 e o maior salário real disponível no mercado. Só que tudo isso depende de conseguirem trazer o Anthony Davis, o que os próprios analistas dizem ser impossível agora. E mesmo que consigam, ainda seria um dos elencos mais envelhecidos e mais frágil fisicamente da liga. E Filadélfia é a zebra. É o elenco com mais talento bruto, é o time da estrelinha no quadro, mas também é o pior problema de quarta opção de todos. Se a frase sobre tocar na bola estiver certa, Filadélfia é uma armadilha disfarçada de oportunidade. É preciso comentar sobre uma ausência gritante. O próprio Lakers, o time que ele acabou de deixar. É estranho ele não voltar considerando que ele prosperou justamente numa função mais coadjuvante lá, jogando o basquete mais eficiente da carreira dele na temporada passada. Só que o próprio Paul admitiu que no início o LeBron estava quase certo de ficar. E essa certeza foi caindo, até virar uma recusa categórica. Aquele não era o lugar para o qual ele queria voltar. Nem chegaram a sentar para conversar. O time que pagaria mais, o time com quem ele acabou de fazer 50 vitórias, o time para o qual ele deu um título, foi riscado da lista pelo próprio LeBron. Esse é o único nome que não está em lugar nenhum daquele quadro branco. E não porque disseram não para ele, porque ele disse não para eles.
Então essa é a minha aposta. Cleveland, o final de Conto de Fadas. Dinheiro que seja. Mas agora eu quero ouvir de vocês aí embaixo nos comentários. Vocês compram esse quadro branco de verdade? Ou acham que é tudo cortina de fumaça do Rich Paul? Valeu por assistir. Até o próximo vídeo. Tamo junto.